Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcelo Cedro, eu sou estudante aqui do curso de pós-graduação de Arquitetura em .NET com Azure na FIAP, que deu início ali mais ou menos em no meio do ano de 2024. E hoje eu estou aqui para fazer a terceira entrega do Tech Challenge. Essa terceira entrega do Tech Challenge foi bem desafiadora. Uma porque a gente teve que pegar aquele que já era um microserviço de inserção de contatos e quebrar em pequenos outros microserviços para que a gente pudesse fazer essa emulação de produção e consumo de mensagem no RabbitMQ. E ainda assim integrar com as ferramentas de Grafana e até mesmo com o que a gente aprendeu nas aulas ali, que é a questão do Kong e criar as Azure Functions. Tudo isso vai ser apresentado aqui hoje nesse projeto de entrega do Tech Challenge. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Já vou mostrar para vocês esse informativo, tá? É para ficar mais fácil, tá bom? Para a gente ter um índice, para a gente ver o que vai acontecer nesse Tech Challenge aqui. E até mesmo eu vou deixar também na frente de cada tópico o informativo da minutagem do vídeo, da qual vai estar cada assunto que a gente vai falar. Então, se os professores quiserem voltar para poder reavaliar, para não ter que ficar caçando no vídeo inteiro, vai ter tudo informadinho ali, a minutagem do vídeo, beleza? Então, beleza. O primeiro ponto ali que a gente vai dar uma olhada é na questão da apresentação mesmo, de como que a gente estruturou esse Tech Challenge. Ali depois eu vou mostrar um pouquinho de como que eu fiz cada imagem ali no Docker, como que eu organizei isso, né? A partir disso eu vou mostrar como que foram estruturadas as filas ali no RabbitMQ, né? Que também vai ser uma questão bem rápida. Vou mostrar ali como é que foi feita a implementação do código, como que foi estruturado cada microserviço, né? Ou pelo menos ali um modelo para a gente ter uma ideia do que a gente fez, do que a gente trabalhou. Vamos dar uma olhada ali no Kong, né? Que é onde a gente criou os serviços e as rotas para a gente poder consumir tanto as API de consulta quanto as APIs que vão produzir a mensagem. Vamos dar uma olhada também nas Azure Functions, que é o que a gente utiliza para poder ir buscar a API de consulta, passando pelo gateway, que é do Kong, né? A gente vai ver que ele traz os resultados para a gente do que a gente precisar em relação aos contatos, tanto para fazer a inserção, o update e a deleção, que ele precisa conferir se esses dados estão consistentes para poder seguir com o processo. E a partir das Azure Functions também, nós vamos olhar a Dead Letter, que é quando dá algum problema no consumo lá, o Mass Transit manda para uma Dead Letter dele e a gente vai olhar essa Dead Letter com o Azure Function. A partir disso também vamos dar uma olhada ali nas pipelines, ver os testes unitários integrados rodando na pipe, sendo executados ali pelo workflow. E por fim vamos olhar ali os gráficos do Grafana, né, a telemetria ali do OpenTelemetry ali que o Prometheus gera pra gente e esse dado organizado ali no Grafana. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui agora como que foi estruturado esse projeto, beleza? Bom, primeiramente a gente tem o nosso API Gateway, né, que todos, tanto seja de insert, seja de update, seja de delete, ou até mesmo a API de consulta, eles têm que passar obrigatoriamente pelo Gateway, né? Isso é um proposto do Tech Challenge. Então aqui eu tenho o Gateway. O Gateway, através do Gateway, eu posso chamar meu cadastro meu cadastro produtor, minha atualização produtor ou minha exclusão produtor. Né? Esses vão ser os producers, né? Eles vão produzir a mensagem para o Rabbit, para o broker aqui do Rabbit. Através disso, eu tenho aqui uma fila de insert, uma fila de update, uma fila de delete, né? De contatos. E ali eu vou ter um cadastro, né? De um consumidor de cadastro, né? No caso, quando eu estiver dando insert, esse cara vai consumir. Vou ter um consumer, né? E vou ter uma exclusão e eles vão persistir no banco para mim. Ah, mas olha só, uma dúvida que a gente tinha no Tech Challenge. E se eu precisar conferir se esse contato já existe para poder inserir ou para poder ver se ele pode dar update e tudo mais? Esses caras aqui eles vão vir no Gateway, né? O Gateway vai chamar uma Azure Function e a Azure Function vai vir aqui na minha consulta API, devolver para eles
se eles podem ou não, por exemplo, se o cadastro já existir, se o contato já existir, ele vai devolver, ó, esse cara já existe na base, você não pode inserir de novo. Ou vai tentar dar update, ó, esse cara já não existe na base, você não vai conseguir atualizar ele. E, sabendo disso, nós temos a Azure Functions que vai olhar as DLQs produzidas pelo Mass Transit quando dá algum problema ali no consumo da mensagem. Então vamos dar uma passada rápida aqui no Docker para a gente ver todos esses processos rodando, né? A gente teve que rodar eles todos de uma vez aqui para poder ter aquele ecossistema completo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Docker como que a gente estruturou. Aqui vocês podem ver que para cada só do funcionamento dos nossos microserviços nós temos 7 imagens rodando, seja elas as de produção, né, que são essas 3, as de consumo e a imagem de consulta. Fora isso, nós temos a imagem de RabbitMQ do Mass Transit, temos o Kong rodando aqui, que aí vai ter todas essas imagens, todas essas portas aqui, né, rodando. E vamos ter também o nosso MySQL, que é onde a gente persiste de fato as mensagens, os contatos. Passando aqui agora, vamos olhar rapidamente que o RabbitMQ em si funcionando. A gente usou a imagem fornecida em aula, né, que é do Mass Transit, e a gente pode ver aqui a questão das filas. Nós temos sim as filas de delete queue, insert queue e insert queue error. Olha só, aqui entra a DLQ que o Mass Transit informa para a gente. A gente vai ver isso na prática ali na frente, tá? E a fila de update aqui por último. Então vamos entender agora um pouquinho no código como que está essa brincadeira toda? Bom, primeiramente a gente precisa ver que o padrão de projeto que foi aplicado aqui foi o que o professor Tiago ensinou nas aulas de arquitetura de software. A gente tentou colocar ali o padrão de hexagonal, né? Separando aqui pela pasta CRC, né, e testes. Dentro de CRC a gente vai ter os adapters. Dentro de adapters vamos ter driven e driver. Né? Dentro de driven eu deixei a questão da infraestrutura, que é onde de fato vai no banco de dados. Na camada de driver, a API de fato, certo? Dentro da pasta core, a nossa camada de application e de domain. A partir disso, eu queria trazer vocês aqui para olhar esse projeto do nosso produtor de mensagens de cadastro, né? Obviamente ele é um post, né? Assim como nos outros Tech Challenges foi apresentado. Mas eu queria reforçar aqui, até mesmo para a gente não ser repetitivo e não perder muito tempo, tá? O que a gente fez aqui para controlar a questão se o usuário já existe ou não. Porque, por mais que a gente separou tudo, né? Se separou cada método em um microserviço diferente, a gente precisa fazer essa verificação para não inserir, por exemplo, contato duplicado no banco de dados. E aqui eu vou de fato lá na minha API de consulta, né? Eu busco o token primeiro, que eu tenho que buscar o JWT e verificar se esse JWT de fato voltou para mim, certo? Ele voltando, eu vou lá buscar pelo e-mail, porque eu estou inserindo, não tem o ID desse cara. Busco para ver se esse e-mail já existe na base. Se esse e-mail já existir na base, né? Se ele for diferente de null, que quer dizer que ele voltou alguma coisa, ele vai dizer, ó, e-mail de contato já existente na base. Ou seja, não posso inserir de novo. Se o contato aqui de e-mail voltar nulo, quer dizer que não tem nada referente a esse e-mail, a gente usa aqui o método no Mass Transit, né? Ele envia para a fila que eu defini aqui no App Settings, aqui, certo? E envia o meu objeto para dentro da fila, que a gente vai ver funcionando já já. Vindo aqui agora para o Consumer, aqui no Program, usando também o Mass Transit, né, a gente mapeou para essa classe aqui, Contact Insert Consumer. Esse cara aqui eu tenho o método consume e ele vai chamar de fato aqui na minha application para poder seguir com a inserção do contato novo. E obviamente, como os senhores vão poder conferir no GitHub se assim desejarem, todos os projetos, tá? Tanto de consulta quanto de inserção, update ou deleção, né? Eles constam com testes unitários, né? E de integração. Tá bom? Eu vou rodar um aqui, obviamente senão vou ter que rodar sete testes, eu vou rodar um só, mas só para a gente ver o funcionamento desses caras, tá? Vou dar o play aqui. Tudo rodando bonitinho. Bom, esse aqui agora é o Kong, a nossa API Gateway.
Nele eu tive que mapear as rotas, tanto o serviço de consulta, inserção, deleção e alteração, né? E eu tive que criar a rota para eles também. Não só as rotas em si das chamadas, mas também uma rota para que a gente possa chamar o token, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Gateway Service. Eu tenho um update, um delete, um insert e uma consulta. Essa é a parte dos serviços. E das rotas eu tenho aqui um put, um post, um delete, um outro post, né? E um get. Por quê? Um post é para o token. Eu preciso pegar esse token passando ali o usuário e senha da nossa aplicação, da user e password, né? E dentro aqui vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho um rate limit. Cadastrei aqui, né, para que a cada 3 chamadas ele dê uma mensagem aqui, o que é isso, né? Quer deletar o mundo inteiro? Espera um pouquinho, a gente vai ver isso funcionando na prática, tá? Então agora, vamos ver de fato toda essa brincadeira funcionando, né? Vamos começar? Então, vamos dar uma olhada aqui na Azure Function agora, né? Que ela tá aqui, ó. Eu fiz os nossos endpoints para uma função para pegar todos, outra função para pegar por ID, pegar pela área code e pegar pelo e-mail, né? E tem um get token aqui também. Então podemos ver aqui que a gente está mapeando o HTTP localhost 8000. Mas olha só, o que é o 8000? É o nosso parceiro Kong aqui, né? É o nosso gateway. Então, as chamadas elas estão passando pelo Kong. Ou seja, para eu chamar a API aqui, que nem eu tenho aqui no meu Postman, vou buscar todos aqui, ó. Só que aqui eu estou chamando o 7050, que é o que quando eu subo minha Azure Function, ele é o endereço que ele me dá aqui. Então eu vou chamar essa daqui para poder pegar todos os contatos. Já estava até aqui em tela, né? Tentei fazer aquele suspense, mas não deu certo. Então tá lá. Eu tenho os contatos que eu cadastrei, certo? Puxando aqui até mesmo, né, até reforçando aquilo que foi dito em aula, ele até puxa por cache, né? Porque é uma requisição igual. E eu vou puxar aqui agora também por ID, né? Já tem até um aqui, então vamos fazer diferente. Já que já tem um aqui, vamos puxar outro. Vou pegar o número 7 aqui, ó. Para mostrar funcionando mesmo. Olha lá, 36 milissegundos, né? Trouxe o Léo aqui. Então vamos lá. Então a gente viu agora aqui que a API de consulta, ela está de fato passando pela Azure Functions, da Azure Functions chamando o nosso Kong, né? Nosso API Gateway, que dali ele chama o nosso Docker aqui, nossa imagem buildada aqui no Docker, né? Que é essa porta 8080, certo? Vamos inserir um cadastro novo agora, né? Puxando até mesmo, passando pelo API Gateway. Então, só para a gente poder ter um exemplo um pouquinho mais dinâmico, né? Porque o RabbitMQ ele consome muito rápido. Eu vou desligar o Insert Consumer aqui. Eu vou parar ele aqui, ó. Parei ele, certo? Vou vir aqui no meu Postman. Eu já deixei até algumas rotas pré-criadas aqui, ó, né, para poder fazer o post para esse cara aqui, que é onde eu faço o meu corpo aqui, né? Então vamos lá. Deu não autorizado. Faltou colocar o token de autorização aqui. Contato inserido na fila. Agora, se a gente olhar aqui no Rabbit, percebam que eu já tenho uma mensagem aqui. Vamos dar uma olhada qual que é essa mensagem. Ah lá, é o nosso querido Tony Stark. Ele já está aqui no Rabbit. Vou ligar agora, né? Então, obviamente, vamos olhar de novo aqui no nosso get. Vamos olhar, pegar o get all. Eu não tenho o Tony Stark aqui, certo? Vou dar o play aqui no consumer. E vamos ver se o Tony Stark já está na base. Opa. Ah lá, nosso Tony Stark está na base, porque quando eu dei o play lá, ele já foi consumida a mensagem, obviamente. Beleza, então agora só para a gente ser um pouco mais dinâmico e ser um pouco mais rápido, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar o consumer de update e vou desligar o consumer de delete, para a gente poder ver as mensagens chegando lá, né, no RabbitMQ.
Eu já me adiantei aqui, né? E deixei o Tony Stark aqui já no nosso corpo da nossa mensagem. E vou colocar o Tony.Mark42, porque é a armadura mais bonita que eu acho do Homem de Ferro. Então, vou mandar ele dar o update desse cara aqui. Send. Né? Olha lá, contato inserido na fila para atualização. Certo? E já para adiantar, eu vou já mandar o ID do Tony para deixar ele fora, para excluir ele da base, né? Ele só dá um 200 para mim. Percebe um negócio? E se eu clicar várias vezes aqui, ó, de uma vez? Olha lá. Olha só o que apareceu pra gente. O próprio Rate Limit já deu uma mensagem aqui, ó. O que é isso, fera? Quer deletar o mundo inteiro? Fica um tempinho aguardando aí, né? Então, ele já me deu aqui, ó, o tempo de reset, ó. Eu ainda tenho 39 segundos para ir de novo, ó. 2, 1. Ah lá. Aí ele deixou eu enviar de novo, sem resposta de erro aqui. Boa. Agora vamos dar uma olhada aqui no RabbitMQ. Como é que ficou lá as mensagens? Tantas vezes que a gente enviou, né? Ó, da Delete Quill eu tenho 4 mensagens, né? E tenho da Update a primeira que eu mandei, certo? Vou lá. Vou dar o play aqui no meu update, né? No meu update consumer, para ele poder consumir essa mensagem. Vamos ver se o Tony Stark já foi alterado para Mark 42. Ah lá. O e-mail do Tony Stark já foi alterado para Mark 42. Vamos dar o play agora no delete? Percebam que aqui já foi consumido tudo, né? Ele tava com uma mensagem aqui e consumiu aqui. Aqui, olha que interessante. Ele deletou, ele tinha 4 mensagens aqui, mas inseriu 3 na de error. Por quê? Porque a primeira ele já deletou, o resto ele não tinha mais. E a gente fez justamente para poder inserir na deleção de erro, para a gente poder consumir depois na Azure Function. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora. Ó. A gente pode ver que a gente tem 2 mensagens na Dead Letter Quill, certo? Vamos rodar aqui a nossa Azure Functions que enxerga as Dead Letter Quills, né? Ah, antes, eu queria mostrar uma coisa aqui. Que eu criei um storage aqui, né? Eu já fiz um teste aqui com insert error, né? Eu criei uma tabela com insert error. Mas vamos fazer aqui agora com a delete quill, né? Ah lá, ele já caiu aqui. E a gente pega a mensagem aqui que é no nosso querido Tony Stark aqui. Chegou a mensagem lá pra gente, certo? Aqui eu vou controlar, tem 2 mensagens, né? Ele pega e cria a tabela se ela não existir, né? Vou soltar as 2 aqui. Quando a gente olha lá no portal do Edge, ele dá uma atualizar. A nossa tabela de delete error está aqui agora. E obviamente a gente observando essa ideia aqui, a gente pode fazer milhões de outras coisas, né? Pode salvar numa tabela, pode tentar reenviar para a fila. A ideia do Tech Challenger era observar a fila da DLQ e esse quesito ele foi cumprido aqui a partir do momento que a gente consegue ler e manda também criar uma table storage lá no Azure. E como é quesito do Tech Challenge aqui agora, obviamente dos 7 repositórios que eu tenho, 3 consumers, 3 producers e uma API de consulta, a gente está rodando aqui o CI do GitHub Actions, né? Obviamente, não vou passar um por um, mas eu queria mostrar esse resumo para mostrar que o workflow está rodando, né? E ele vai dar sucesso já já. Enquanto roda, né, as pipelines aqui, obviamente eu quero reforçar de que essas imagens, esse workflow que está rodando lá no GitHub, ele é de fato puxando as imagens que estão aqui no Docker Hub. Assim como nas aulas do módulo passado, o professor ensinou como a gente subia a imagem e buildava ela lá no GitHub. Todas essas imagens, tanto 3 consumers, 3 producers e uma API de consulta, elas estão aqui no GitHub, no Docker Hub, armazenadas para serem buildadas no CI lá do GitHub. Então, obviamente, o producer de delete passou, o update producer passou, insert, delete consumer, update consumer, insert consumer e a de consulta.
Vamos ver os testes? Então, obviamente, para não passar a informação, mesma informação repetitiva, mas vamos pegar 3 aqui diferentes, né? Aqui, ó, testes unitários e testes de integração, unitário e integração, unitários e integração. Então, eles seguem basicamente o mesmo padrão, é repetitivo passar só por essa parte, mas para demonstrar, né, como a gente viu que todos rodaram com sucesso, todos tiveram seus testes passados com sucesso. Vamos ali agora para a parte final da nossa apresentação, que é a parte do Prometheus e do Grafana, né? Toda API que eu construí, a gente coloca a lib do Prometheus, né? Usando a OpenTelemetry, né? Se a gente pegar aqui, vou pegar uma imagem que está rodando aqui, né, pelo Docker, a própria API de consulta, né? E se eu colocar aqui, ó, /metrics, ele me gera todas as métricas de chamadas e quantas vezes chamou e etc. que o Prometheus gera pra gente. Então, pra gente passar rapidinho aqui, se eu vim aqui, ó, targets, aqui tem as minhas imagens rodando, ó, tanto os meus produtores quanto os meus consumidores e a minha API de consulta aqui. Só para a gente poder passar rapidinho, que eu acho interessante a gente mostrar, o YAML aqui do próprio Prometheus, né? A gente pode ver aqui que a gente configurou aqui, passando, mapeando as portas que a imagem, né? Quando a gente roda a imagem ali no Docker, para ele reconhecer a porta, o IP que ele tá rodando. Vamos vir aqui para o Grafana agora, tá? O Grafana é onde a gente montou esses dashboards baseado na telemetria que o Prometheus gerou para a gente, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem o Tech Challenge do módulo passado, mas o que é interessante é esse Tech Challenge 3 aqui. Esse é o gráfico que a gente organizou. Como que vou explicar ele um pouquinho rapidamente. Eu fiz um gráfico de consulta de uso de CPU e de memória só para a API de consulta, porque ela é teoricamente a maior de todas, né? Já aqui, eu tenho um gráfico só para producers, para o uso de CPU desses 3 microserviços, né? Aí aqui, no mesmo gráfico eu coloquei os producers de atualização, deleção e inserção. A mesma coisa para o uso de memória. Eu mudei um pouquinho aqui o estilo, né? Só para dar uma diferenciada na questão da memória. E a mesma coisa para o uso de CPU dos consumers. Você pode ver que as chamadas que a gente fez aqui já fez ela oscilar, né? E a mesma coisa aqui, o uso de memória para os consumers. Vindo um pouquinho mais para baixo, eu fiz uma outra métrica aqui só para a API de consulta, né? Como ela tem bastante possibilidades, eu mapeei os endpoints que podem ser chamados. Por exemplo, um getAll que o resultado foi 200, um getAll que o resultado foi 401 ou unauthorized, né? Quando não passou o token, getByEmail 200, quando dá 204, quando ele não acha, né? E aí vai, né? Aí no caso aqui, o others é quando a gente chama telemetria e ele acaba não identificando, né? Ó, vamos até fazer um teste. Da telemetria quando a gente chamou aqui, né? E aqui pode ver que o que mais é chamada getAll, né? Que a gente vai fazendo os testes e a gente vai tendo resposta, né? Vai somando o contador aqui. Vamos até fazer um teste aqui. Vou chamar o getAll várias vezes aqui. Ele vai ter que atualizar aqui, já ele atualiza. Então, vou seguindo aqui. Aqui eu tenho a mesma métrica, mas para a API de consulta, né? Aqui a quantidade de vezes que ela foi chamada aqui de 200, 401, né? Update 200, update 401, e aí por aí vai. Olha lá, eu acabei de dar refresh aqui na página, já foi para 30 vezes as nossas chamadas de getAll, né? Para poder fazer a consulta ali de todos os contatos. E por fim, aqui, essa métrica aqui é o tempo médio que cada chamada da API de consulta está levando, né? Aqui no caso ele está levando 19 milissegundos, aqui está levando 6 milissegundos, aqui está levando quase um segundo para pegar pelo DDD, né? E aqui é uma média de cada endpoint que cada endpoint está tomando para poder fazer essa resposta. Mais um Tech Challenge foi finalizado. Esse deu bastante trabalho. Eu imagino como é que vai ser o próximo. Mas esse foi desafiador e também muito rico em conhecimento, né? Esse acho que talvez foi o projeto que mais somou até agora, né? Em questão de conhecimento novo, até mesmo eu já trabalho na área faz muitos anos, mas foi de bastante ajuda, né? Bastante abriu meu horizonte de conhecimento sem palavras, né? Então,
A partir de agora, quero só mais agradecer por mais esse desafio, agradecer o suporte dos professores que tem dado pra gente no grupo de Discord. E vamos partir pro próximo e muito obrigado pela oportunidade. Até mais.